boa tarde, turma do quarto ano. Hoje o nosso conteúdo é a população urbana e rural do município. Nossa disciplina de hoje é Geografia. Então, vamos pegar o nosso livro, todo mundo com o livro na mão, lápis, borracha, abra na página 304 e vamos iniciar. A população urbana e rural do município. A população de um município ela é composta por pessoas que vivem no espaço rural e pessoas que vivem no espaço urbano. Dessa maneira, a população total de um município é formada pela soma desses habitantes. Por exemplo, soma-se o número de habitantes que vivem no espaço rural, soma-se o número de habitantes que vivem no espaço urbano. E assim a população é formada pela soma desses habitantes. Existem municípios que têm uma população bastante numerosa, composta por milhões de habitantes, e outros cuja população é composta por um número menor de habitantes. Vamos ver na nossa tabela alguns exemplos. Aqui nós temos o município de Alpercata, de Minas Gerais, Itumbiara, de Goiás, Palhoça, Santa Catarina, Manaus, do Amazonas, São Paulo, de São Paulo. A tabela ela é dividida população rural, população urbana, e a população total é a soma dos dois, é a população total de um município. Bem fácil, né? Temos uma perguntinha. Qual é o município que possui população total, aqui é a pergunta, população total com maior número de habitantes? E qual o município que possui um número menor de habitantes? Questão 2. Qual o município que tem o maior número de habitantes no espaço rural? Que possui o maior número de habitantes no espaço rural e o município que tem o menor número de habitantes também no espaço rural. Questão 3. Quantos habitantes o município de Palhoça, Santa Catarina, tem a mais do que o município de Itumbiara, de Goiás? Vamos partir para a próxima página, 305. O Brasil possui aproximadamente 204 milhões de habitantes, de acordo com os dados do IBGE feitos em 2015. Desse total, cerca de 31 milhões de pessoas vivem no espaço rural e 173 milhões no espaço urbano. Assim, na maior parte dos municípios brasileiros, a população urbana ela é mais numerosa que a população rural. Em nosso país, muitas pessoas deixam o campo, que é a zona urbana, para viver nas cidades, que é a zona... Deixam o campo, que é a zona rural, para viver nas cidades, que é a zona urbana, por causa das melhores oportunidades de emprego e do acesso a serviços que não estão disponíveis no espaço rural. Assim, explicando, as pessoas que vivem, os habitantes que vivem no espaço rural, que é no campo, eles não têm muita oportunidade de emprego, de serviços, então eles saem da sua zona rural, do campo, e migram para as cidades, a zona urbana, para adquirirem melhores serviços, escolas, emprego, eles não encontram lá no seu espaço rural. Porém, existem alguns poucos municípios no país em que a população rural é mais numerosa que a população urbana. Deixa eu seguir um exemplo. Aqui o exemplo, Itiquira, população rural e urbana. Aqui, olha, a população rural, olha a quantidade que tem, 7.036 habitantes, e a população urbana, 4.442. Perguntas. Quantos habitantes vivem no espaço rural do município de Itiquira? Quantos habitantes vivem no espaço urbano? No espaço rural do município de Itiquira, vivem quantos habitantes
a mais do que o espaço urbano. Não está difícil, está bem fácil de resolver. Vamos agora para novas atividades. Você vai fazer os cálculos para completar as lacunas da tabela abaixo e depois vai responder as questões. Você vai ver a população rural, população urbana e a população total. Como que a gente realiza essa conta para chegar ao resultado da população total? Parintins, no Amazonas, está aqui a população rural, nós precisamos saber a população urbana, sabendo que nós temos o total aqui. Como nós realizamos para adquirir esse resultado. E assim vocês vão tentar fazer em Alto Alegre e Mucurici. Ok? Perguntas a respeito dessa tabela. Qual município apresenta o maior número total de habitantes? Letra B. Qual município apresenta o menor número total de habitantes? Onde vive a maioria da população de Parintins, no Amazonas? Onde vive a maioria da população de Alto Alegre, em Roraima? Você pode acessar o site do IBGE no endereço eletrônico que está informando aqui o endereço eletrônico, e fazer uma pesquisa sobre a quantidade de habitantes que tem no município de Manaus. Verifique quantas pessoas vivem no espaço rural e quantas vivem no espaço urbano. Depois, registrar no caderno as informações pesquisadas. A quantidade de habitantes, nós vimos no início, na página 304, que nós já temos esse registro da quantidade de habitantes do espaço rural e urbano. Mas, nesse momento, eu quero que vocês façam uma pesquisa atual. Combinado? Vamos agora para a próxima e última página 307, e vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos uma tabela que apresenta informações sobre a população de 2 municípios, Cruzeiro do Sul e Ortigueira. Nós temos aqui a quantidade de população rural, urbana e a população total. Agora, usamos os dados dessa tabela para completar o gráfico. Agora é com você. Vocês vão colocar aqui no gráfico, vão especificar a cor da população urbana, a cor da população rural. Vão pintar o gráfico de acordo com a tabela acima. Certo? É fácil, bem tranquilo para você fazer, mas se tiver dúvida, nos procure pelo WhatsApp, que nós estamos prontos para tirar sua dúvida e ajudar a resolver as questões. Bom, nossa sala de hoje está encerrando. Muito obrigada pela companhia e atenção de vocês. Caprichem no dever e até a próxima!